sou Marcos Veras e quero te convidar para espalhar uma mensagem muito importante que eu e a Uber queremos compartilhar. Preparado? Então vamos lá. Eu quero que você feche os olhos. Agora imagina que você está tranquilamente dentro do seu Uber quando de repente um cirurgião atravessa uma rua correndo com um bisturi na mão. Absurda a cena, né? Mas agora me diz, quando você imaginou esse cirurgião, ele era branco ou negro? Aposto que você imaginou um branco. Eu sei porque eu imaginei. E isso sim é absurdo. E é por isso que eu tô aqui, junto com a Uber, para te explicar por que isso acontece. Calma, não sai daí. Vai dizer que você não tá curioso para saber por que você imaginou um cirurgião branco? Lembra daquele personagem médico bonitão da novela? Ele era o quê? Branco. E o médico dos filmes, das séries, das reportagens? Branco, branco, branco. Essa imagem foi repetida tantas vezes desde que nascemos que quando a gente pensa em médico, advogado, cientista, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa, da pessoa branca. Opa, segura aí, Marcos. Eu sou a Negra Ali e essa é a minha deixa pra entrar na sua mente. Branco visualiza branco, mas já parou pra pensar que até mesmo pessoas negras visualizam o cirurgião branco? Mas eu vou ainda mais longe, ou melhor, mais perto, da ficção pra vida real. Levanta a mão comigo. Agora baixe um dedo para cada frase que você concordar. Já fui atendido por pelo menos 3 médicas ou médicos negros. Aquele restaurante chique que vou em ocasiões especiais está sempre cheio de clientes negros. O chefão da empresa em que trabalho é uma pessoa negra. Ainda acho que eu tô exagerando? Exagero é ter que dar mais exemplos de racismo em pleno 2021. Eu e muitas outras pessoas negras temos uma coleção de frases racistas que já escutamos por aí. Por exemplo, e esse carrão aí, hein? É seu mesmo? Nossa. E esse seu cabelo? Posso pegar? Diferentão, né? Exótico. Como que lava? Você não é tão escura assim. Você tá mais pra morena, né? E você tá mais pra racista. Essas atitudes estão tão presentes em nosso dia a dia que muitas vezes reproduzimos sem nem pensar. E quando a gente reproduz esse comportamento, geração após geração, a gente contribui para um ciclo infinito causado pelo racismo estrutural. Sim, eu, você, todo mundo, mesmo que não faça parte da sua realidade, o racismo existe. E nós, pessoas brancas, temos um dever e a responsabilidade de nos posicionar sobre o assunto. Ouça e repare mais nas coisas que acontecem ao seu redor. E lembre-se que nossas atitudes impactam na vida de outras pessoas. Por isso, sempre que presenciar ou vivenciar uma situação de racismo, denuncie. Racismo é crime. Tanto fora quanto dentro da Uber. Para reportar o incidente no app, é só acessar a opção Suas Viagens, clicar na viagem específica e no menu Ajuda, escolher Reportar um problema de segurança e depois Reportar racismo. Repense suas atitudes racistas. Continue a mudança em t.uber.com/racismo. Olá, todas, todos e todes. Temos aqui mais uma sessão do 15º Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nesse painel, a gente vai discutir tendências da criminalidade no Brasil, e eu tenho aqui 3 amigos convidados, que não são só pesquisadores incríveis dessa área, produtores de conhecimento, mas também pessoas que eu estimo muito, que é o Pablo Nunes, do SESEC, o Daniel Cerqueira, do Instituto Jones, e a Cecília Oliveira, do Instituto Fogo Cruzado. Mas antes de apresentá-los e falar um pouquinho da biografia desses 3 gigantes, eu queria chamar aqui uma poesia para a gente começar esse dia, da Mídria. Uma vez, um garoto de 10 anos foi até o Museu da Língua Portuguesa. Na entrada pediram: escreva nome, e-mail e cidade. Cidade Tiradentes. O garoto de 10 anos era paulistano e nem sabia. Mas eu indago, afinal de contas. O que é ser paulistano? O que é ser paulistana? O que é ser paulistano? O que é São Paulo? É ou não é uma cidade? Mas, independentemente da idade, que dá pra se ver que tem muita gente que sente como se não pertencesse a essa pauliceia desvarada e que tem muita gente que não se apropria desse espaço. Maior da América Latina, maior do Brasil, uma cidade tão grande, mas que se perde em meio aos seus contrastes sociais, se torna miúda nessa insensatez. Cidade linda pra quem? Porque enquanto o cartão postal continuar a ser a Avenida Burguesa Paulista, o resto da cidade vai continuar sendo sempre o resto, relegado, deixado de lado, a borda, da várzea, periferia. E não tem problema nenhum ser da periferia. Inclusive eu, minha quebrada, salve São Mateus, salve Recanto, mas o que eu quero dizer nesse canto é que alguma coisa acontece no meu coração.
Assim que pega 37, 9, 10, isenção, metrô Itaquera, no metrô Itaquera, pega a linha vermelha, da linha vermelha, volta a República, na República, faço conexão com a linha amarela, da linha amarela, volta ao Butantã, no Butantã, pega 82, 10, circular. Fazendo esse caminho todo maldito santo dia pra ir pra universidade estudar. Às vezes, mesmo com medo de que passe livre até o final do mês não vai durar. E mãos para o alto, 4 conto é um assalto. Eu quero que as distâncias das cidades sejam encurtadas, que a mobilidade não restrinja mais os caminhos de vida. Mas isso não significa só que eu quero chegar mais rápido até o centro. Eu quero um fura-fila para todas as vias de bem viver, bem ali, perto de mim, na quebrada, nas L, nas S, nas EO, nas EN. Que toda a periferia seja reconhecida em sua pluralidade, na sua gama interminável de possibilidades. Essa pauliceia desvarada, multifacetada, Piratininga com 1000 caras, esconde algumas no fundo da alma. Eu sou da leste, cheguei, mas pra sair fora é sempre muito chão. São Paulo é aquariana e todo dia 25 de janeiro ele ama um pouco mais. Mas eu peço, eu imploro, para que a relação do povo com essa cidade mude, se remolde, deixe de cair na mesmice do molde de trabalho no centro, não vivo centro, moro na periferia, durmo na periferia, não vivo a periferia, não vivo. Revolucionária em toda medida como uma boa aquariana, peço essa cidade. Eu quero que o meu bairro não seja mais um bairro dormitório, eu quero que ali tenha vida, seja noite ou seja dia, porque eu quero viver São Paulo, eu quero dar nossa cara a ela. E se for necessário, a gente dá a cara a tapa para que essa cidade seja sempre mais nossa e menos deles. Sempre bom começar com arte, né, gente? Essa foi a Mídria. A gente tem 5 vídeos diferentes da Mídria, introduzindo todos os debates. Então, quem gostar do trabalho dela, ela está nas redes sociais, no Instagram. Tem até um livro lançado, A Menina que Nasceu Sem Cor, então, feita propaganda. Eu vou apresentar aqui, brevemente, a extensa biografia dos convidados de hoje. A Cecília Oliveira é jornalista investigativa, pós-graduada em Estudos de Criminalidade e Segurança Pública pela Federal de Minas Gerais, e se dedica à cobertura do tráfico de drogas e de armas e à violência. Em 2016, frustrada com a falta de dados publicamente disponíveis, ela começou a mapear os tiroteios no Rio de Janeiro. Essa ideia se transformou no Fogo Cruzado, hoje um instituto que, através de uma plataforma de dados abertos, quer ajudar na redução da violência armada. Hoje, o Fogo Cruzado está se espalhando por todas as grandes cidades do Brasil. Bom, a Cecília já ganhou prêmios. No ano passado, ela foi a única finalista latino-americana do prêmio Repórter Sem Fronteiras, e atualmente ela é diretora do Instituto Fogo Cruzado e também colunista do Eu País. O Pablo Nunes é graduado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, mestre em Ciências Sociais e doutor em Ciência Política pela mesma universidade. Coordenador adjunto do SESEC, participa de pesquisas relacionadas aos temas de juventude, gestão e modelos de policiamento, análise de índices criminais, mídia e violência. Atualmente coordena a Rede de Observatórios da Segurança Pública e o Panóptico, monitor do reconhecimento facial no Brasil. E o Daniel Cerqueira é doutor em Economia pela PUC-Rio, mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, também do Rio. Sua tese de doutorado, Causas e Consequências do Crime no Brasil, recebeu 2 dos mais importantes prêmios acadêmicos na área de economia do Brasil, e eu não vou citar o nome do prêmio, porque eu não tenho a menor ideia de como se pronuncia, mas é o prêmio da ANPEC, Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia, e o prêmio BNDES de Economia. É conselheiro do Conselho de Administração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é funcionário de carreira do IPEA e hoje diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves. O Daniel Cerqueira também é o criador e o principal coordenador do Atlas da Violência, que a gente produz já há alguns anos em parceria com o Fórum. Então, enfim, um prazer ter vocês 3 aqui. Eu vou começar a nossa dinâmica aqui para quem está nos acompanhando. Vai ser um bate-papo. A gente não vai ter, ninguém vai ter nenhuma apresentação em PowerPoint, então a gente quer realmente trazer à luz sobre alguns temas que têm mobilizado muito o debate da imprensa, da sociedade civil organizada, de pesquisadores em torno do tema da segurança pública e do crime da violência no Brasil nos últimos anos. E, bom, por conta disso, eu vou começar com você, Daniel, porque eu acho que o primeiro tema que salta, né, aos olhos e que nos leva ao debate hoje é a discussão sobre os homicídios no Brasil. A gente sabe que os homicídios estão crescendo no Brasil desde a década de 80, quase que ininterruptamente, com pouquíssimas exceções ao longo dos anos. Em 2017, a gente teve lá um ápice com mais de 65 mil homicídios no país naquele ano. Em 2018 e em 2019, eles caíram e depois eles voltaram a crescer. Ao longo desses mais de 30 anos, a gente tem algumas mudanças de dinâmicas, né? Nos anos 90, ainda muito concentrados nas capitais e regiões metropolitanas. A partir dos anos 2000, a gente tem um espraiamento da violência letal para o interior e cidades menores. Eu queria que você nos ajudasse a entender um pouco desse contexto
e, mais especificamente, o que aconteceu em anos recentes. O que acontece em 2017, para a gente entender essa explosão da violência homicida, e o que acontece depois, que reduz, e em 2020, que volta a crescer de novo. E aí, um pouco para falar dos dados que a gente tem disponíveis em 2021, no primeiro semestre desse ano, o Monitor da Violência, que é uma parceria que a gente tem com o G1, mostrou uma pequena redução dos homicídios, mas a gente verifica que em agosto e em setembro eles já voltam a crescer em vários estados. Então, a gente percebe que, na verdade, a gente não conseguiu estancar essa violência. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso com a gente. Certo. Muito obrigado, Samira. Em primeiro lugar, eu queria saudar os companheiros, amigos aqui, não só você, companheiro de tanto tempo, Samira, nos Atlas da Violência, o Pablo Nunes, do SESEC, a Cecília, a todos os companheiros e companheiras do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a todos que estão nos assistindo aqui. É um enorme prazer estar todo ano aqui nesses debates tão frutíferos, tão interessantes. Pena que a gente não conseguiu esse ano se juntar presencialmente, mas no ano que vem, se Deus quiser, estaremos todos juntos, né? E no Espírito Santo, né? Então, vamos lá. Eu acho que é uma questão importante para a gente pautar todo esse debate que a gente está fazendo aqui, entendendo o cenário de homicídios no Brasil, né? Então, eu vou tentar falar aqui muito rapidamente sobre por que subiu, por que a gente vinha nessa escalada de homicídios, né? Sobretudo, vamos falar aqui na última década, vamos centrar nossa análise na última década, de 2009 para cá, não é? Por que caiu? E aí depois eu vou terminar minha fala falando muito brevemente também sobre alguns riscos que nós estamos vivendo, riscos que vão ter consequências no futuro, e também algumas oportunidades para a gente levantar a bola aqui, porque aí o Pablo e a Cecília vão dar show nessas questões aí, né? Então, basicamente, o que a gente vê na década de 2010 aqui basicamente um efeito composição. Que efeito é esse? A gente estava vendo a taxa de homicídios crescer no Brasil loucamente até 2017, depois essa queda. Só que e a gente olhando o Brasil como um todo, quando a gente desagrega esse número, olhando por unidades federativas, olha que coisa interessante. A gente está assistindo, desde o começo dos anos da década de 2010, cada vez mais unidades federativas conseguindo reduzir homicídios. Então, existe um processo de redução de homicídios em muitas unidades federativas. Por outro lado, nas unidades federativas do Norte e Nordeste do Brasil, cresceu tanto o número de homicídios que, no agregado, esse aumento dos homicídios no Norte e Nordeste suplantou a queda nos outros estados. Então, no agregado, o que aconteceu? Estava subindo até 2017 e depois caiu. E por que é que houve essa reversão? A gente tem que entender, em primeiro lugar, e aí eu não vou falar muito rapidamente, não temos tempo, né, mas só para pontuar, o que acontecia no norte do Brasil, dois elementos foram fundamentais que criaram uma motivação para o que eu chamo da grande guerra do narcotráfico no norte e nordeste do Brasil, né? Em primeiro lugar, teve, desde a Operação Colômbia dos Estados Unidos, a área plantada de cocaína na Colômbia diminuiu cerca de 70%. Nesse cenário, só tem 3 países que produzem cocaína, né? Colômbia, Bolívia e Peru. Bolívia e Peru ganham uma importância relativa maior, e essa cocaína da Colômbia e Peru, para ser exportada para a Europa, Oriente Médio, Ásia, Estados Unidos, ela termina passando pelo norte do Brasil. E aí começa uma guerra, tem um interesse muito forte das grandes facções do controle desse corredor do narcotráfico internacional de drogas, que passa pelo Alto do Juruá, saindo ali do Acre, pela Rota dos Solimões, atravessando toda a região amazônica e chegando às capitais do Nordeste. Então, tem um incentivo ao domínio dessas grandes facções. E, por outro lado, uma história que está muito bem contada no livro da Camila Dias e do Bruno Paz Manso, né, mostrando a mudança no comportamento das grandes facções criminosas, e no caso do PCC, que abandona um pouco a ideia ideológica do crime, proteger o crime, para uma ideia de SA e, sobretudo, com a integração da cadeia de valor, indo buscar a droga lá fora, trazendo, não só comercializando no varejo aqui, mas exportando essa droga para a Europa. Então, esses dois movimentos criou uma corrida geopolítica entre as duas maiores facções, PCC e Comando Vermelho,
Meados de 2016, até com a morte do Rafaf no Ponta Porã, eclode a guerra do narcotráfico. Então, 2016, 2017 foram anos de muita morte, sobretudo do norte e nordeste do Brasil. E essas mortes elas estavam suplantando o quê? A diminuição em outros estados. Então, a gente precisa entender o que é que estava acontecendo nesses outros estados e também no norte e nordeste, mas que esses fenômenos foram suplantados pela guerra do narcotráfico. E a gente precisa entender, então, que elementos eram esses que estavam presentes aí e que explicam a diminuição dos homicídios em vários estados. A gente tem, primeiro, um ponto estrutural. A gente está passando no Brasil pela maior transição demográfica da nossa história rumo ao envelhecimento da população. Só para vocês terem uma ideia, como proporção de jovens em relação ao total da população, houve uma diminuição entre 2010 e 2020 de 10,4% no percentual de jovens na população. É uma redução muito grande de jovens. A gente já mostrou em outro trabalho com o colega Rodrigo Moura que o envelhecimento da população, a diminuição de jovens, ela funciona como uma maré fortíssima no sentido da diminuição de crimes. Então, a gente tem, no Brasil, um processo de envelhecimento populacional que, de alguma maneira, influenciou na diminuição de crimes. E o interessante é que isso não aconteceu de forma homogênea, mas aconteceu de forma mais acentuada nos estados do Sudeste, onde os homicídios diminuíram mais. Qual é a região do Brasil que essa transição demográfica está acontecendo de forma mais lenta? Exatamente no norte do Brasil, né? O segundo ponto é que exatamente a gente teve, a partir dos anos 2000, e aí a gente tem um evento muito simbólico, né? Que eu acho que marca dois períodos históricos recentes, né? Que foi a morte da professora Geisa naquele ônibus 174 aqui no Rio de Janeiro. A partir daquele momento, não só o governo federal fez o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública, cria o Fundo Nacional de Segurança Pública. Naquele ano, foi eleição dos prefeitos e se discutiu segurança pública nas eleições municipais, algo que não acontecia antes. Então, começou uma discussão muito mais qualificada do que fazer no campo da segurança pública, como não acontecia nos anos 90. Né? Então, as organizações da sociedade civil, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública teve muita importância, mas muitas pessoas começaram a olhar o que estava acontecendo em outros países, o que deu certo para tentar replicar aqui. Então, durante a década de 2000, esse movimento criou uma espécie de massa crítica do que funciona e como fazer política de segurança pública orientada por resultados. Então, vários estados conseguiram fazer coisas aqui e acolá que foram ações bastante qualificadas, como, por exemplo, eu poderia citar várias ações em Minas Gerais, no começo dos anos 2000, o programa Fica Vivo, o IGESP, que emulava meio Compstat lá de Nova York, né? O Pacto pela Vida de 2007 em Pernambuco, a Paraíba Unidos pela Paz em 2011 na Paraíba, o Estado presente no Espírito Santo, vários municípios, sobretudo no sul do Brasil, fazendo políticas qualificadas. Então, eu acho que esse é um segundo ponto importante, a implementação de ações e programas qualificados de segurança pública em vários estados e municípios. Um terceiro fator que estava confluindo, que estava influenciando na direção da diminuição de homicídios no Brasil, tem a ver com o Estatuto do Desarmamento. Fizemos várias pesquisas científicas com metodologia internacionalmente aceita no campo da econometria, em que nós mostramos que, se não fosse o Estatuto do Desarmamento para frear a escalada de homicídios no Brasil, o número de homicídios seria muito maior do que o observado. Né? Então, o Estatuto do Desarmamento foi uma das leis mais fundamentais que fizemos no sentido de poupar a vida. Esse mesmo Estatuto do Desarmamento que está sendo completamente e de forma irresponsável e anticientífica destroçada pelo governo federal atual. Né? Então, o terceiro ponto é o Estatuto do Desarmamento e o quarto ponto, que no caso dos nossos dados da saúde, foi uma piora na qualidade dos dados do Ministério da Saúde nesses dois últimos anos, de modo que várias mortes por homicídios terminaram sendo enterrados na cova rasa das estatísticas das mortes violentas por causa indeterminada. Então, para resumir a situação, a gente teve dois movimentos. Um movimento da guerra do narcotráfico no norte e nordeste do país,
que durou quase 2 anos, e a gente sabe que uma guerra ela tem uma natureza, ela tem uma racionalidade econômica por trás. Se faz uma guerra para tentar obter lucros, né? Quando a guerra vai se arrastando durante muito tempo, o custo aumenta substancialmente, gera uma incerteza e é momento do armistício. E foi o que aconteceu aqui. Então, no Brasil, em 2018, aconteceu o armistício das grandes facções criminosas. Então, os homicídios que já estavam diminuindo no resto do Brasil começaram a diminuir também no norte e nordeste do Brasil, né? Agora, não sei se ainda... Eu acho que eu ainda tenho um tempinho, né? Tenho 4 minutos, pelo que eu estou vendo aqui, né? Então, falado um pouquinho desse quadro de aumento e de redução de homicídios no Brasil, a gente tem que falar um pouco também, eu acho que é importante, desculpe, exatamente sobre os riscos e as oportunidades que nós temos no futuro, né? Então, diminuiu 2017, 2018, não, desculpe, 2018, 2019, né? Já teve essa reversão aí que a Samira falou em 2020, mas qual é o quadro que a gente vê para o futuro? Tem riscos sérios pela frente. Primeiro, essa loucura irresponsável política armamentista do governo Bolsonaro. Isso vai criar um problema de muitas pessoas perderão a vida, não apenas nesse ano, no próximo, mas daqui a 10, 20, 30 anos, porque essas armas que entraram em circulação hoje, elas vão durar muito se elas sofrerem boa manutenção, né? E vão matar pais de família, mães de família, vai matar muita gente no futuro. Um segundo ponto importante também de risco é exatamente o ambiente social e político conturbado que nós vivemos. Antes da violência ela acontecer na prática, ela acontece de forma simbólica, né? Então, quando a gente vê um país dividido, um país com ódio um dos outros, e ainda mais apartado em face da pandemia, o que acontece? As pessoas ficam muito mais iradas e elas começam a se matar. Só para se ter uma ideia, Samira, no Espírito Santo hoje, em determinados meses, 40% dos homicídios são interpessoais, ou seja, é o cara que matou o outro no bairro, matou o vizinho, é o marido que matou a mulher e por aí vai, né? Um terceiro ponto de risco é o recrudescimento da violência no campo, que nós já mostrávamos no Atlas da Violência. Agora, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez um trabalho também sobre a Amazônia mostrando isso, né? Temos mais 2 riscos aí também, que é o uso da violência policial, conjugada à ausência de mecanismos institucionais de controle quanto aos padrões de uso da força. A gente tem a Operação do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que foi uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Houve uma DPF e estava proibido haver operações, a menos aquelas emergenciais, nas favelas cariocas, enquanto durasse a pandemia. Essa operação foi um descalabro, né? E ela acende uma luz amarela e diz o seguinte: olha, nós não podemos, numa sociedade democrática, conviver exatamente com a polícia, sem exatamente com o uso da força, sem um controle pela sociedade civil, né? O risco também de politização das organizações da segurança pública, como muito bem o Renato Lima tem alertado aí, e a gente tem vários casos, né? Desde aquele tiro no olho com bala de borracha naquela manifestação em Recife, mas temos a greve lá no Ceará, a greve também no Espírito Santo em 2017, né? Então, o risco de politização das organizações de segurança pública é terrível isso, porque quando entra politização nas polícias, né? Acaba a hierarquia, acaba todo o processo de legitimação da polícia, que é o elemento fundamental para que haja efetividade do trabalho policial. E o último ponto é exatamente essa instabilidade na guerra do narcotráfico, que uma hora está em paz, outra hora está em guerra, e pensa que acalmou, de repente alguém morre dentro de um desses presídios pelo Brasil afora e começa toda a guerra novamente, né? Então, temos riscos, mas temos oportunidades, e se me permitir, em meio minuto aqui, só para levantar a bola aqui, que eu sei que o Pablo e a Cecília querem falar também sobre esse ponto, né? Mas eu acho que nós temos a gente tem que olhar para a parte do copo d'água que está vazio, mas olhar para a metade do copo que está cheio, né? E eu, olhando agora para essa metade do copo de água que está cheio, o que eu vejo? Eu vejo um acúmulo de massa crítica e de expansão da cultura, da política de segurança pública baseada em evidências, e a segurança pública é orientada por resultados, como a gente vê em vários estados,
sobretudo no Espírito Santo, que a gente tem lá o Estado Presente, que é um dos programas mais qualificados de segurança pública no Brasil e que usa exatamente todo o esteio da gestão científica, gestão por resultados. Um outro ponto que eu acho importante destacar também é a organização da sociedade civil. Muitas mudanças, muitas coisas não teriam acontecido se a sociedade civil não tivesse tensionado. Eu acho que houve um amadurecimento da sociedade civil nesse ponto. E um terceiro elemento que eu trago aqui, e que tem riscos, mas tem oportunidades também, dizem respeito à questão das tecnologias. Se elas bem empregadas dentro de um processo de trabalho da polícia, elas podem ser elementos fundamentais disruptivos para garantir o direito de cidadania, né? Poderia dar vários exemplos, como o EIFES, que é digital, registro civil digitalizado, que você permite, com isso, adiantar e resolver, solucionar vários casos de crimes, bastando apenas escolher um fragmento de impressão digital no local do crime. Microcomparador balístico, que permite você fazer de forma muito rápida o rastreamento de munições envolvendo crime, o cerco eletrônico nas cidades, e agora essas body cams, essas câmeras que os policiais usam, que semana passada eu vi de perto, fiquei uma manhã toda conhecendo o programa que estão feito em São Paulo, e eu, que sempre critiquei muito São Paulo pelo uso exacerbado da força das polícias, eu acho que essa tecnologia, que não veio de graça, ela veio como resultado de uma pressão popular, uma pressão da sociedade civil, mas hoje essas câmeras elas vão permitir uma diminuição do uso da força pela Polícia Paulista, e mais, elas são um elemento interessantíssimo para funcionar como um mecanismo de treinamento dos policiais, porque muitas vezes o policial ele não seguiu o procedimento operacional padrão corretamente. Está tudo gravado na câmera. O chefe, o oficial ali, depois eles vão assistir isso e vão ver quem está precisando de treinamento, qual o procedimento que foi seguido, que não foi seguido. Mas, claro, tem alguns riscos quando a gente fala do waves, da questão visual, de identificação visual das pessoas. O Pablo vai falar aí dos riscos, né? Enfim, temos um conjunto de riscos, mas nós temos também um conjunto de oportunidades. Para onde vai o Brasil? Eu acho que isso vai depender muito de como também como que a sociedade civil, como nós no Fórum Brasileiro de Segurança Pública e nas nossas organizações vamos tensionar para uma saída, um caminho democrático e de inclusão e de garantia dos direitos de cidadania. Então, é isso aí. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Acho que você já trouxe vários elementos muito importantes para o nosso debate. Eu queria fazer uma pergunta para a Cecília, já trazendo alguns elementos do que o Daniel falou e conectando com o trabalho do Fogo Cruzado, né, que basicamente monitora tiroteios em grandes cidades, mais especificamente, se eu não estou enganada, Rio de Janeiro e Recife. O Daniel trouxe alguns elementos que eu acho que são importantes. O primeiro talvez seja que a gente está diante de uma política de flexibilização total do controle de armas, né? Então, da última vez que eu contei, eram mais de 30 decretos e atos normativos que flexibilizavam o controle de armas. E a gente sabe que mais armas em circulação necessariamente vão aumentar a violência. Então, isso tem um impacto direto no trabalho que vocês do Fogo Cruzado implementam. Então, queria um pouco ouvi-la sobre isso, conectando com alguns outros elementos do que o Daniel trouxe. O primeiro, quando ele fala, por exemplo, que 40% dos homicídios são decorrentes de violência interpessoal. Eu acho que é importante a gente destacar esse tipo de informação, porque muitas vezes a gente fica naquele debate que não sai do lugar, que todo homicídio ou toda violência decorre do narcotráfico ou de briga de gangue, e a gente sabe que não é assim, né? A violência é a briga de vizinhos, é a briga, a disputa no trânsito, a violência doméstica. Muito dos homicídios e das formas de violência, elas decorrem desses fenômenos. Então, o homicídio no Brasil ele não está necessariamente associado ao narcotráfico. Então, onde é que a violência armada entra aí? Se a gente for pensar que hoje mais de 70% dos homicídios no Brasil são praticados com a utilização de armas de fogo, né? Então, queria ouvir a reflexão e como é que vocês no Fogo Cruzado estão avaliando esse cenário. Oi, boa tarde aí, todo mundo que está acompanhando a gente.
É um prazer estar aqui para poder discutir, né, essa coisa tão complexa de pensar hoje em dia, que é o futuro. Parece ainda mais difícil do que usualmente é. E para que a gente discuta o futuro, é muito importante que a gente compreenda o hoje. E por isso que o cenário que o Daniel apresentou agora é tão importante. Ele deu ali para a gente uma gama de informações, tanto sobre acesso à arma, sobre quais são as facções que estão operando, em que lugar, qual o impacto disso para a segurança pública. Então, assim, para que a gente compreenda, inclusive, como a gente pode ter políticas mais efetivas e mais eficazes, a gente precisa de mais informação, né? E não menos. Então, o trabalho que o Fogo Cruzado faz entra exatamente no vácuo de uma informação extremamente importante, né, para o Brasil, que é um dos países mais violentos do planeta, né? Então, assim, mata-se muito, morre-se muito e raramente se sabe como, por quê e quem fez isso, né? Como é que e as pessoas não são responsabilizadas. Então, o Fogo Cruzado ele nasceu da ausência de informações sobre violência armada no Rio de Janeiro. Então, hoje a gente opera em todas as cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro e também em todas as cidades da região metropolitana do Recife. E estamos aí em expansão, em breve cenas dos próximos capítulos. Mas a gente, para poder compreender melhor o que é que acontece, para que a gente, inclusive, desenhe melhores políticas, a gente precisa de construir mais informações, levantar mais informações. Então, tendo ciência de que no país, 70% das pessoas, né, pouco mais de 70%, são mortos com uso de arma de fogo, com um emprego específico de arma de fogo, inclusive um dado levantado pelo Fórum de Segurança no último anuário. A gente precisa, inclusive, de mais informações sobre esse setor em específico, e é um setor onde as informações são, assim, nebulosíssimas. Então, o Brasil ele é conhecido internacionalmente por sua pouca transparência em relação à fabricação e exportação de armamentos, e nós somos um dos países que tem uma das maiores fábricas de armas leves do mundo, e se tem pouquíssima informação sobre isso. Então, quando a gente tem um lugar, por exemplo, como o Grande Rio, onde ocupa-se os jornais, né, com ruas fechadas, metrô fechado, escola fechada por causa de um tiroteio, operação em 5, 6, 7 lugares ao mesmo tempo, em um único dia, faltava essa informação que se perdia, que era a informação relativa ao tiroteio em si. Porque muitas vezes, vamos supor, acontece um assalto numa joalheria no centro do Rio de Janeiro. Houve ali uma troca de tiros entre o assaltante e o segurança da loja. Se ninguém ficou ferido ou, né, morreu numa situação dessa, a informação sobre o disparo da arma em si, ele se perdia, né? Porque o registro policial ele constaria tentativa de homicídio ou assalto. Mas a informação sobre o uso de arma, sobre o tiroteio, essa informação se perdia completamente. Então, o que o Fogo Cruzado tem feito nesses últimos 5 anos é exatamente mapear essa informação que não existia sobre disparos de arma de fogo e tiroteios no Grande Rio e no Grande Recife. Então, assim, nesses 5 anos de operação, nós já mapeamos mais de 40 mil tiroteios. Essa informação, ela estava fora do tabuleiro, né? Fora da mesa de discussão. E por que ela é importante? Hoje eu consigo saber onde esses tiroteios acontecem, com que frequência, em que bairro isso está acontecendo, que hora isso está acontecendo, e a gente consegue operar em situações diferentes no sentido... Quem tem o aplicativo do Fogo Cruzado consegue saber imediatamente, né, o que está acontecendo e onde.
Essa informação ela vai para um banco de dados e é uma informação que tem geolocalização. Ou seja, você inclusive pode cruzar essa informação com outras. Então, vamos pegar, por exemplo, aí, endereços de escolas. Eu posso, né, falando aqui num português básico, para quem não é lá o especialista em base de dados, em API, nessa tecnologia específica. Você pode simplesmente pegar o mapa com o endereço das escolas e colocar em cima o mapa com os tiroteios. Você vai saber quais são as escolas mais atingidas pela violência armada. E você pode trabalhar políticas, no caso, educacionais, casadas com outras políticas, para poder mensurar tanto o dano, né, incidente nessa comunidade escolar, como realmente construir políticas públicas que evitem essa situação. Porque o que acontece na segurança pública não é um problema só de polícia. A polícia está ali, é a ponta da situação. Para que a polícia seja necessário operar em uma situação, houve um conjunto de falhas antes. Então, assim, é a última instância da situação em si, mas a gente precisa estudar isso do ponto de vista do antes, para evitar que seja necessário o emprego da polícia em determinadas situações que, no caso, né, fecham escolas cotidianamente no Rio de Janeiro. Então, assim, hoje eu consigo saber que as escolas da Vila Kennedy, que foi inclusive, né, o Daniel citou aí a questão da intervenção, a Vila Kennedy foi o bairro escolhido para ser o laboratório da intervenção. E é isso, desde 2018, né, quando houve lá a intervenção, continua sendo o bairro com mais tiroteios no Rio de Janeiro desde então. Com intervenção, sem intervenção, inclusive deixando muito claro aí o fracasso dessa política ultrapassada, e o negócio é o seguinte, a gente não vai resolver problemas complexos e multifatoriais com uma solução que está sendo empregada desde 1960. Não tem como. Você consegue usar um telefone que foi produzido em 1980? Não consegue. Por que você acha que numa política pública você vai conseguir usar uma solução desenhada em 1960, 1970 para um problema de 2021. Não tem como, não tem como. Então, é importante, inclusive, que se produza mais informações, e aí a importância de iniciativas como Fogo Cruzado, como o Observatório da Intervenção foi em 2018, como os observatórios, né, da segurança, aí operando em estados onde a produção de dados ela é ineficiente, ela não traz informações suficientes para que sejam desenhadas e delineadas políticas públicas que sejam de fato efetivas. Para vocês terem uma ideia, vamos falar sobre balas perdidas aqui no Rio de Janeiro. A gente já passou 100 vítimas esse ano. O dado de balas perdidas, ele era produzido pelo Instituto de Segurança Pública do governo do Rio de Janeiro até 2012. Alguém tomou uma decisão política e não técnica de retirar a produção desse indicador do ISP. Alguém tomou essa decisão. E qual que é o efeito prático quando você toma uma decisão como essa? Esse assunto, ele some dos jornais. Ele some dos jornais e com ele some também a pressão pública por soluções. Então, assim, todo caso de vítima de bala perdida era tratado como uma exceção. Ou aconteceu, é um caso isolado. Isso é uma exceção, isso não é o cotidiano do Rio de Janeiro. Mas hoje eu posso te dizer que ocorrem 10 casos como esse por mês no Rio de Janeiro. Não existem 10 exceções e não existem 10 casos isolados por mês. Então, hoje eu consigo te dizer que o estado do Rio de Janeiro falha miseravelmente em relação a essa situação. Por quê? Eu posso te afirmar isso porque esse dado existe. E eu consigo te dizer onde estão essas falhas. Elas ocorrem mais no bairro tal, em relação a vítimas do perfil tal. Então, assim, esse desenho permitiria, né, se o governo do estado quisesse desenhar uma política melhor sobre essa situação, mas aqui no Rio de Janeiro a gente sequer tem um plano de segurança pública. Então, assim,
não espero absolutamente nada em relação a essa situação vinda do governo do Estado, porque como é que você, né, gere um Estado como o Rio de Janeiro sem um planejamento específico para a segurança pública, né? Não consigo nem imaginar. Como se diz, não vou nem dizer o que eu penso, porque a responsabilidade jurídica existe. Então, por isso é importante que, e aí falando do ponto de vista jornalístico agora, que a gente não dependa da produção de dados governamentais, porque quem produz a informação, ela detém o poder de decidir o que será dito, como será dito. E aí o exemplo da produção de indicador sobre bala perdida tem exatamente esse efeito prático. Você tira a produção desse indicador e você apaga essa informação dos noticiários e da pressão pública por uma solução relativa a essa situação. Então, essa é a importância, né, da ação da sociedade civil, inclusive na produção de dados, para que essa produção de dados seja utilizada ali para advocacy, para pressão pública mesmo. E quando eu falo assim, inclusive, da produção de dados governamentais, eu nem uso a expressão dados oficiais, porque isso eu não posso conferir a eles essa legitimidade restrita, né? Inclusive, a transparência dos dados governamentais, ela tem caído muito de 2019 para cá, né? Então, assim, como é que a gente vai pressionar se a decisão vamos sentar em cima de toda a informação que a gente puder? Então, vamos supor que a gente não tivesse fogo cruzado, que a gente não tivesse o observatório da segurança aqui no Rio de Janeiro, que a gente não tivesse, por exemplo, o GENI, o Grupo de Legalismos da UERJ. Como é que a gente teria as informações, por exemplo, sobre operações policiais como essa do Jacarezinho, que agora, inclusive, está aí, né, sendo disputada a questão da transparência sobre essas operações que foram colocadas sob sigilo, né? E não só do Jacarezinho, outras operações durante a pandemia, numa clara afronta ao Supremo, né, que instituiu a DPF 635, também conhecida como a DPF das favelas, que restringiu operações não planejadas e não urgentes no Rio de Janeiro. Então, assim, por isso a importância da gente se articular como sociedade civil nesse sentido. Agora, só para fechar, que eu estou aqui de olho no meu tempo, a gente colocou, né, na mesa, a gente tem na mesa mais um elemento que, como o Samir até colocou aqui, foram mais de 3 dezenas de decretos que aumentam o acesso ao armamento e a munições. Eu gosto sempre de trazer uma ideia do que isso significa na prática, né? Porque parece uma coisa assim, sempre muito abstrata. Mas vou dar aqui 2 exemplos práticos. Vamos pegar aí a execução, o caso da execução de Marielle Franco e Anderson Gomes. Nessa cena do crime, foi possível identificar a munição que estava ali na cena. E essa munição, ela era pertencente a uma arma restrita. O que é uma arma restrita? É uma arma que, até antes desses decretos, só podia ser utilizada por agentes de segurança. Então, quando você tem essa informação, você reduz muitíssimo o universo da investigação. Então, assim, entre eu investigar qualquer pessoa do estado do Rio de Janeiro, eu consegui investigar uma parcela específica dos cidadãos do Rio de Janeiro que precisava ser alguém que tivesse acesso a um armamento de uso restrito das Forças Armadas. Hoje, de fato, qualquer cidadão pode comprar uma arma dessa que, até tempos atrás, era de uso exclusivo das Forças Armadas. Então, isso vai ter um impacto direto nas investigações dos homicídios daqui para frente. Um outro exemplo que eu gosto de dar quando eu penso nessas dezenas de decretos é a quantidade de munição que um cidadão pode comprar hoje em dia. Para vocês terem uma noção, o
o campeão brasileiro de tiro, se eu não me engano, ele chama Felipe Wu, acho que é isso. Ele treina, né? Tem ali treinamento, 5 dias por semana. Ele gasta entre 50 e 60 mil munições por ano. Atleta, treinando ali, ó. Hoje, um cidadão pode comprar 180 mil munições. Por que uma pessoa comum precisa de mais munições do que um atleta olímpico? Isso é bom para quem, sabe? Facilitar isso é bom para que tipo de atividade? Então, e ainda tem, né, colocando aí em cima disso, pensando ali no policial que vai estar na ponta na investigação de um homicídio mais para frente, essas munições, elas não têm a rastreabilidade que deveria ter. Então, assim, a gente tem previsto aí no Estatuto do Desarmamento, que o Daniel mencionou, que os lotes de munições deveriam conter 10 mil unidades. Para vocês terem uma noção, o lote de munição usado na execução da vereadora que eu mencionei, ele tinha milhões de unidades, balas de tipos diferentes, tinha bala de fuzil, bala de pistola, tinha até bala de festim, nesse mesmo lote. Então, assim, isso é um impeditivo para as investigações. Então, assim, grupos de policiais, de promotores que estudaram, inclusive, portarias que foram derrubadas por esse governo, eles diziam, olha, o ideal é que as portarias tenham 50, que o lote tenha 50 unidades, que eu vou reduzir ali, ó, o universo da investigação, eu vou saber onde é que essa bala estava, na mão de quem. Então, assim, e na mesma medida que a gente aumentou o acesso a armas e munições, a gente enfraqueceu a rastreabilidade e o monitoramento desses produtos que têm um impacto direto na segurança pública. Então, assim, o futuro que nos espera, que aí o que dá nome, né, a essa mesa, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, assim, a gente, como eu disse, né, a gente segue enfraquecendo os poucos instrumentos de controle que a gente tem, a gente segue investindo em políticas ultrapassadas que já deram errado em outros países. O Pablo vai vir falar de tecnologia, então, né, hoje o grande astro da segurança pública é o reconhecimento facial. O Pablo vai falar aí, a gente está aí, né, achando que descobriu a galinha dos ovos de ouro, que já está banida em vários países. Então, vou até levantar a bola e passar já para o Pablo, que vai falar aí sobre esse assunto que é a bola da vez na segurança pública. Muito obrigada. Obrigada, Cecília. E eu vou aproveitar que você já levantou a bola para o Pablo e eu vou colocar mais uma questão para ele já emendar as duas coisas e falar de uma vez só, Pablo, que também foi a Cecília que trouxe, que tem a ver com a qualidade dos dados. E a gente sabe que isso é um enorme desafio no Brasil, né? Para quem está nos acompanhando, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem hoje 3 publicações em que monitora indicadores. O Atlas da Violência, em que a gente utiliza os dados da saúde, e a edição desse ano, que é coordenado, inclusive, pelo Daniel Cerqueira, e a edição desse ano mostrou que a gente tem um crescimento absurdo no número de mortes por causa indeterminada no Brasil, né? Ou seja, a qualidade da informação vem piorando e a gente não consegue dizer o que foi determinante para aquela morte, que é uma morte por causa externa. Ou seja, não foi uma pessoa que teve uma morte natural, é uma morte que ou foi um acidente, ou foi um suicídio, ou foi uma morte por agressão. Então, a gente tem aí uma piora da qualidade da informação da saúde, que é historicamente tido como o dado mais confiável. No campo da segurança pública, o Fórum trabalha com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e com o Monitor da Violência, em que a gente monitora os dados produzidos pelas polícias de cada uma das unidades da federação e a gente requisita essas informações via live. Agora, a gente sabe como segurança pública é no Brasil, né? Então, assim, cada estado tem um modelo diferente de boletim de ocorrência. O Sistema Nacional de Estatística em Segurança Pública tem sido muito devagar em consolidar essas informações, né? Ele foi criado em 2012, mas mesmo assim, até hoje, não consegue monitorar um rol mínimo de indicadores e publicar essas informações com a transparência devida e números, né? E com a metodologia apurada para garantir que a gente está comparando banana com banana e não banana com maçã. Então, assim, a gente tem uma série de desafios do ponto de vista da produção desses dados de segurança pública
E o Fórum tem feito esse esforço, né, de monitorar esses dados que, enfim, são produzidos pelas polícias e pelos órgãos oficiais. E a gente tem essa iniciativa, que é a rede de observatórios, que o Pablo vai falar um pouco melhor, eu acho que já tem 6 ou 7 estados, e que tem feito o que acho que uma das melhores iniciativas que a gente tem hoje de controle social, né, que é reunir pesquisadores e ativistas nos territórios para monitorar as políticas públicas, monitorar os indicadores, comparar esses indicadores que são tidos como oficiais com as matérias de imprensa, tentar cotejar essas informações e chegar a algum tipo de conclusão, porque a gente sabe também que isso é muito desigual de um estado para outro. Então, nós sabemos que, ao longo das últimas décadas, tem estados que investiram muito na produção de informação, melhoraram a qualidade dos seus dados, e, inclusive, deram muito mais transparência, e tem estados que fizeram um movimento contrário, né? Então, Pablo, além da questão da Cecília, eu queria incluir essa informação, porque eu acho que, enfim, que o trabalho que vocês vêm fazendo é muito importante e dá visibilidade para um outro aspecto desse problema que a gente está debatendo. Obrigado, Samira. Fico muito feliz de mais um ano estar aqui no Encontro do Fórum, conversando com pessoas que admiro. É realmente sempre muito gratificante e muito instigante do ponto de vista intelectual, discutir e aprender um pouco mais sobre esse tema que é tão espinhoso, mas que a gente, enfim, encontrou ali como um tema de trabalho, de luta, né, e de militância. O nome da mesa, né, Tendências da Criminalidade no Brasil. Eu acho que a própria história da Rede Observatório se mistura e, de certa forma, também traz alguns detalhes importantes para a gente entender o que tem acontecido no Brasil nesses últimos anos. E a rede ela se inicia durante, né, se a gente pode dizer, né, e colocar um ponto ali de origem da Rede Observatórios durante a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, né? Esse fato que aconteceu em 2018, parece que já faz 10 anos que isso aconteceu ou mais, mas aconteceu e foi algo gravíssimo, né? A gente teve a autonomia de uma unidade da federação sendo ali retirada por decisão do governo federal. Então, desde então, né, a gente teve, ao decretar, né, a intervenção federal, a gente pública, né, um interventor também general, mostrando exatamente o papel que as Forças Armadas, né, teriam anos depois na política nacional, né, e também na área de segurança pública. E por conta desse desafio e dessa a gente se organizou dentro do SESEC e propusemos um modelo de um observatório para acompanhar exatamente o dia a dia da segurança pública sob a gestão dos generais durante a intervenção federal. Nos 10 meses em que o decreto vigorou, aconteceram muitas coisas, né? Tivemos várias operações que mobilizaram milhares, centenas, né, de homens das Forças Armadas e das polícias, tivemos algumas chacinas, tivemos a morte de super importantes e o Observatório da Intervenção, todos os meses, divulgava informação e debatia e pautava também alguns assuntos que nos pareciam relevantes debater durante aquele momento. A gente começou, né, nesse esforço, tentando entender como é que a gente poderia colaborar do ponto de vista de informação para a segurança pública, né? A Cecília falou muito bem, né? No Rio de Janeiro, a gente tem um cenário um pouco favorável quando a gente compara com outros estados, né? O Instituto de Segurança Pública sempre, todos os meses, divulga dados, a gente tem certa confiança naqueles dados que são produzidos. Então, de certa forma, ali a gente tem um parâmetro interessante, mas a gente se questionou e ficamos muito assombrados ao sabermos que a gente não tinha nenhum número, nenhuma estatística, nenhum levantamento sistemático de número de operações policiais, que é algo tão central na segurança pública do Rio de Janeiro, né? A gente liga a TV todos os dias, tem 10, 15 operações acontecendo todos os dias em periferias e favelas aqui da cidade do estado. E a polícia não faz o levantamento dessas operações, quando elas acontecem, qual o efetivo utilizado e principalmente quais são os impactos, né? Então a gente decidiu criar uma metodologia baseada na cobertura
aparecer também nos blogs de polícia e redes sociais, e fizemos, né, durante 10 meses esses levantamentos e publicamos infográficos todos os meses e também o relatório final. A partir daí, a gente quis expandir essa experiência para né, entendendo, né, principalmente virando a chave, né, das eleições de 2018, né, a gente sabe o quanto que as eleições, né, mudaram a chave, as narrativas, os discursos sobre segurança pública no país, não só a gente teve a eleição do FITS, uma plataforma super violenta na área de segurança pública. Nós tivemos também o caso... vocês estão me ouvindo? Pablo, está falhando um pouco a sua conexão. Eu não sei se é só para mim. Eu acho que eu estou falhando sim. Mas eu não sei se quem está acompanhando o pessoal da produção, se vocês estão conseguindo assistir. Aqui deu uma falhada, mas deu para entender tudo que você estava dizendo. Acho que dá para continuar. Sim, enfim. Beleza. Então a gente tem esse novo contexto, né, a partir de 2019, e a gente decide expandir a experiência do Observatório da Intervenção para outros estados, e aí agora como rede de observatórios, né? A rede de observatórios ela iniciou com 5 estados, né, além do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco e Ceará, e agora, mais recentemente, nós incluímos, há poucos meses, mais 2 observatórios. A partir dali, a gente começou a acompanhar dia a dia do que estava acontecendo na segurança pública nesses estados, e apareceram coisas muito interessantes durante esse tempo. Eu gostaria de pontuar 2 coisas. A primeira, que eu acho que dialoga muito com o que você chama atenção, e o Daniel também, e acho que a Cecília também tocou, na perda de qualidade da informação sobre sobre os indicadores criminais. Isso ficou muito patente quando a gente analisa e tem contato com esses outros contextos estaduais. A gente tem agora um governo, né, que é o que menos responde a lei de acesso à informação, né, inclusive apontado pelo relatório do CGU, e isso também se reverbera nos cenários estaduais. Para se ter uma ideia, no Ceará, que é quase que como um exemplo de transparência na área de segurança pública, tem banco de dados de tudo, disponibilizam facilmente, etc. Mas hoje, se você pede um número de pessoas mortas, um banco de dados do perfil das vítimas de homicídio, de morte pela polícia, etc., simplesmente 70% dos casos não tem a variável por raça. Você não consegue mensurar quem é exatamente a pessoa que morre por meios violentos no estado do Ceará. É uma questão para aquele estado, e é algo que está profundamente ligado até à formação e a forma pela qual ela lida com a questão do racismo dentro ali das suas fronteiras. Outro exemplo importante, e aí eu acho que é um outro tipo de debate, mas também muito fundamental, é o tema sensível, os crimes que são, às vezes, um pouco sensíveis, como, por exemplo, o feminicídio. O feminicídio, muitas das vezes, é mascarado, né, por outras tipificações criminais, muito por conta também da falta de informação, muitas das vezes, mas também da disposição de certo delegado ou de certa Secretaria de Segurança Pública de enquadrar determinado caso como feminicídio. A gente teve casos gritantes em Pernambuco, em que uma mulher foi morta pelo seu ex-companheiro por conta, né, do término. Ele jogou ácido em cima da companheira, a companheira ficou por 2 semanas, né, internada, ela veio a falecer, e a Secretaria de Segurança Pública colocou que foi uma lesão corporal grave. Então assim, não foi o único, não foi o primeiro, mas foram vários e vários casos em que a gente tinha muito mais casos de feminicídio dentro do nosso levantamento do que o próprio governo do estado, né? Mostrando exatamente que o conceito de feminicídio está em disputa em lugares, e é importante a gente discutir, debater e continuar pressionando, né, para que esses casos horrorosos, né, que acontecem todos os dias, sejam enquadrados da maneira correta, justificados também dessa maneira. Um outro caso muito grave que a gente tem também se debruçado é o fato de que pessoas trans
tem também tido muita dificuldade da gente analisar o impacto que essa população é vitimada, porque muitas das vezes as secretarias de segurança pública não tratam a pessoa pelo sexo e pelo gênero, né, social, pelo nome social, e fazem exatamente pelo nome de registro no seu nascimento, o que, enfim, acaba invisibilizando essa cifra e também não permite que a gente possa fazer análises do quanto que essa violência incide sobre essa população. Eu acho que nessa área de dados é um pouco sobre isso. E aí eu queria chegar num outro contexto mais geral, que é exatamente a tecnologia, né? A partir de 2019, a gente tem uma profusão, né, de iniciativas de novas tecnologias para a segurança pública, notadamente o reconhecimento facial. O reconhecimento facial, né, teve a primeira prisão efetuada, né, com o uso dessas tecnologias na Bahia, no Carnaval de 2019, em Salvador, e esse registro entrou no monitoramento da rede de observatórios. Eu lembro que a gente, junto organização que lidera o Observatório na Bahia, que é a Iniciativa Negra para uma Nova Política de Drogas, chamou a atenção: olha só, isso está acontecendo, o que é isso? Vamos dar uma olhada? E aí eu comecei a ficar interessado e comecei a juntar dados num banco de dados muito intuitivo, tentando entender exatamente o que estava acontecendo, né? Não só na Bahia, né? A gente, em 2019, teve também prisões ocorrendo no Rio de Janeiro, Pernambuco, no Rio Grande do Sul, e a gente começou, no próprio Ceará também, que eu acabei de mencionar, e a gente começou a ver que começou a se acelerar as discussões e a adesão facial por outras polícias e também guardas municipais aqui no Brasil. A gente chegou a 2019 a um total de 184 pessoas presas com o uso desse tipo de tecnologia, e quando a gente analisa né, 90% delas, e presas por crimes sem violência, né, como pequeno e tráfico de pequenas quantidades de drogas. Oi. Falhou um pouco Falhou de nos novo. últimos segundos. Isso, você pode repetir um pouco a sua última frase? Posso repetir. Eu estava dizendo que em 2019 nós terminamos, né, o ano com 184 prisões com o uso de reconhecimento facial, e quando a gente encontrava informação, 90% dos casos eram pessoas negras e que foram presas acusadas de crimes sem violência, como furtos e tráfico de pequenas quantidades. A partir de então, a gente inicia no SESEC um projeto chamado Panóptico para tentar entender como é que esses projetos de reconhecimento facial, como é que essa adesão do reconhecimento facial tem se dado no país, né? O que chama de reconhecimento facial, mas também nas bodycams, no policiamento preditivo, que são outras tecnologias que têm adentrado o campo da segurança pública de maneira muito forte, principalmente nesse último ano, é que a gente feito essas aquisições dessas tecnologias caras, dessas tecnologias que oferecem e que prometem muito no que se refere à segurança pública, sem que a gente tenha regulações e leis que controlem e que exatamente essas tecnologias sobre certos parâmetros de uso, né? Hoje, se você olha a Lei Geral de Proteção de Dados, ela no artigo 4º diz que a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica à área de segurança pública, deixando exatamente que permite com que a gente possa ter as polícias desenvolvendo, cada um delas, os seus protocolos de procedimentos que não têm nenhum tipo de parâmetro geral, e também dificultando, assim, que a gente possa punir abusos e excessos do uso de tecnologias que têm viés e têm possibilidades de se tornar instrumentos de vigilância em massa dos cidadãos. Então, a gente está entrando num cenário muito incerto, muito inseguro. A gente tem gasto dinheiro de forma
completamente não pensada, né? Se a gente parar para pensar exatamente o que são políticas públicas, né, de qualidade com gastos eficientes, né? A gente vê segurança pública no que se refere a reconhecimento facial, body cams e outras tecnologias novas, a gente não tem parâmetros rasos e básicos para a gente determinar a eficiência e a eficácia dessas tecnologias para a segurança pública no que se refere à redução de criminalidade e melhoria, né, dessa sensação de segurança, enfim, e resolução de outros problemas nessas áreas. Então, eu acho que hoje a gente está investindo de maneira muito cega tecnologias na área de segurança pública, sem que a gente tenha exatamente parâmetros básicos para que essa adoção seja feita. É muito dinheiro sendo gasto. Cidades com menos de 5 mil habitantes têm adquirido câmeras de e muitas das vezes essas cidades não têm saneamento básico, não tem um fórum de justiça, não tem uma escola de ensino médio. Então, há, sim, quase que um fetiche tipos de tecnologia, quando, na verdade, a gente tem outras necessidades e outras prioridades para serem colocadas à frente e que, infelizmente, têm sido colocadas em segundo, terceiro e quarto plano para serem colocadas à aquisição desses novos brinquedos, muitas das vezes, na área de segurança pública, que, no final das contas, acabam virando grandes elefantes brancos, sem muita utilidade, e quando há utilidade, é uma utilidade que não colabora de uma segurança pública mais justa e que promova segurança para todos. Acho que é por aí que eu encerro, acho que meu tempo terminou. Obrigada, Pablo. Acho que você também trouxe vários elementos importantes para a nossa discussão. Eu queria colocar mais uma questão aqui, e aí fiquem à vontade quem quiser responder, e depois eu passo para as perguntas aqui do público. Mas por conta da fala do Pablo, e eu acho que a Cecília também mencionou, e acho que talvez até o Daniel, que tem a ver com as câmeras corporais, né? Já que a gente está fazendo esse debate sobre tecnologia, todo mundo sabe, provavelmente todo mundo que está acompanhando esse evento deve estar sabendo da experiência em São Paulo, de adoção das câmeras corporais pela Polícia Militar, e que isso basicamente zerou a letalidade da polícia em vários batalhões. E me chama muito a atenção esse caso, né? Porque se a gente for olhar para a maior parte dos estudos sobre câmeras corporais que estão sendo desenvolvidos no mundo, eles não mostram os resultados que a gente está encontrando em São Paulo, né? Eu lembro de várias vezes, em várias intervenções e entrevistas, reafirmar que a gente não pode olhar para a câmera corporal como uma panaceia para o controle do uso da força da polícia, né? Assim, várias vezes a gente fez esse debate falando sobre a necessidade da gente aprimorar outras formas de controle do uso da força e da atividade policial quando houvesse indícios de abuso. Mas o que acontece em São Paulo é um caso muito curioso, porque eram batalhões que tinham altos índices de letalidade e do dia para a noite zerou. Isso, de repente, desapareceu. E aí, enfim, é interessante, porque eu acho que coloca dois debates aqui para a mesa, né? Por um lado, essa discussão sobre tecnologias e, enfim, a falta de regulamentação. Então, o que vai ser feito com essas imagens? Quem tem acesso a elas? Por quanto tempo elas ficam gravadas? Como é que o Ministério Público pode ter acesso a essas imagens? E se houver uma denúncia envolvendo esses policiais? Porque a gente sabe, e aí tem várias experiências de adoção das câmeras corporais como uma forma, inclusive, de proteger o policial, né? A gente, em geral, faz esse debate na chave do controle da polícia, mas, na prática, o que muitas vezes acontece é que as imagens da câmera vão proteger o policial de uma denúncia falsa, né? De uma denúncia de invasão de domicílio, ou de uma denúncia, né, de uma abordagem truculenta, quando, na prática, não aconteceu. Então, acho que esse é um debate. O outro debate tem a ver, né, então, assim, do ponto de vista de tecnologia e regulação. O outro debate tem a ver com controle, né? Controle social e vocês mencionaram, por exemplo, a DPF 635, né? E, para mim, eu acho que esse é o maior símbolo da dificuldade de controlar as instituições policiais em diferentes estados brasileiros, né? Quando a gente tem uma decisão da Suprema Corte que restringe as operações das polícias no Rio de Janeiro, nas comunidades durante a pandemia, e a polícia judiciária não só descumpre, como depois dá uma coletiva de imprensa para reafirmar que ela vai continuar fazendo essas operações, né? Então, a gente tem a polícia judiciária descumprindo uma ordem judicial da Suprema Corte.
Então, de que controle é esse? A gente está falando aqui de controle social, de accountability, enfim, de monitoramento de políticas públicas. Então, o que esperar, né? E aí, conectando um pouco com a mesa que eu participei ontem, o que esperar para 2022, né? Que eu acho que é um ano muito desafiador, que a gente vai ter eleições para os governadores, para presidente da República, e necessariamente segurança pública e esses temas, né? O controle da polícia e uso da força e tecnologias vão entrar na agenda. E, claro, né, Daniel, o aumento dos homicídios. Então, fiquem à vontade. Vou deixar aqui para vocês falarem na ordem, se vocês quiserem. Então, Daniel. Tá bom. Em primeiro lugar, eu acho que essas observações aí que o Pablo colocou são extremamente pertinentes, né? A gente está falando de tecnologias que, no fundo, toda tecnologia policial, a gente sempre tem aquele dilema, né? Da liberdade individual, da privacidade, né? E do controle da polícia, né? Então, toda essa coisa da regulação, da sociedade civil democrática ter controle de como é que essas coisas estão indo, isso aí é fundamental. Um outro ponto que ele fala também do fetiche, a gente que estuda e que acompanha a segurança pública há muitos anos, a gente vê isso, né? Muitas vezes surge uma novidade, aí temos que botar, aquilo vira uma vitrine, né? Aquilo vira uma vitrine. A gente já viu isso N vezes ocorrendo, né? Começando até pelo governo federal, que criou aquele famigerado Cinesp, gastaram 200 milhões pensando em sistemas grandiosos e até hoje não saiu um dado que prestasse de lá, né? Mas tem muita feitiçe nisso aí. Agora, o problema de polícia, de segurança pública e de tecnologia, o problema é que o diabo mora nos detalhes, né? Então, como você implementar essa ação, aí é que está. Você pode botar uma câmera, gastar rios de dinheiro, desperdício, aquilo não servir para nada, né? Ou você pode fazer de uma forma que aquilo ali vai funcionar como um mecanismo para diminuir a letalidade policial, diminuir reclamações da população em relação à polícia, aumentar a legitimidade policial e também propiciar condições melhores de treinamento para o policial. Agora, a diferença entre esses dois mundos é muito sutil. Depende, por exemplo, nesse caso aí das câmeras pessoais, né? Depende, primeiro, da qualidade da câmera, né? Se você comprar uma câmera vagabunda, ela já quebra logo ali na esquina, quer dizer, não vai dar certo, né? Se você tem uma decisão, será que a câmera vai ficar gravando toda a jornada do policial às 12 horas ou não? Será que a câmera vai ser colocada em todos os policiais daquelas guarnições ou não? Cada uma dessas decisões vão implicar em direcionamento diferente. Se você bota num policial apenas de uma guarnição, e aquele policial ali ele pode virar para o outro lado e não vai pegar nada. Então, tem vários detalhes aí, a questão do sigilo, de quanto tempo vai ficar guardado, quem pode acessar, né? Então, eu vi acompanhei assim, meio que à distância, exemplos de outros lugares, acompanhei com um pouco mais de profundidade. Esse caso de São Paulo me pareceu muito interessante, né? Então, eu acho que a tecnologia ela não pode ser pensada como uma panaceia, e também a gente não pode pensar como algo que a gente vai demoniar, mas ela pode ser, sim, um elemento de disruptura no trabalho policial, né? Por exemplo, a gente utilizar reconhecimento facial para prender as pessoas, eu acho que isso daí já está mais do que demonstrado internacionalmente, até o trabalho que o Pablo, o pessoal do SESEC fez lá, que é uma temeridade isso, né? Mas eventualmente, você junta uma situação em que... vou dar um exemplo aqui da minha cabeça, né? Você botou em lugar de passagem do aeroporto, botou visual, identificou uma pessoa. Você não vai prender aquela pessoa, mas se você tiver uma tecnologia de reconhecimento digital automatizado, você pode pedir para aquela pessoa botar digital em menos de um minuto, você vai saber exatamente quem é aquela pessoa, né? Então, você pode fazer um cruzamento de tecnologias, mas tudo tem que ser muito bem pensado, porque está em jogo a privacidade, a vida das pessoas e também muito dinheiro público que, se não utilizado de forma correta, termina sendo desperdiçado e servindo apenas de uma vitrine para dizer, olha, nós estamos fazendo... Eu vi o governo da Bahia fazendo muita propaganda, eu sou baiano, né, todo mundo sabe, vi muita propaganda desse reconhecimento facial. Eu acho que pode ser realmente perigosíssimo, mas pode ser um instrumento muito interessante para melhorar o trabalho de polícia e a legitimidade da polícia.
Muito bem, Daniel. Cecília, você quer fazer algum comentário? Sim, uma das soluções, né, como você apontou bem, Samira, são essas câmeras, né, as body cams, que o Pablo também mencionou, e Daniel. E quando eu falei aqui antes, eu falei muito sobre a importância das decisões políticas, né, sobre o que vai ser feito, como vai ser feito e se vai ser feito. E hoje, apesar da gente estar discutindo, o Daniel falou que visitou o pessoal lá de São Paulo, que teve um bom resultado. A lei sobre o uso de câmeras nas fardas no Rio de Janeiro já é antiga a lei, ela só nunca saiu do papel, né? E aqui no Rio de Janeiro a gente tinha as câmeras nas viaturas. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas em 2014 3 jovens foram levados ali por PMs na Estrada do Sumaré, que fica aqui na zona norte do Rio de Janeiro, e, né, foram mortos. Conseguiu fingir de morto e se salvou e conseguiu, né, explicar o que tinha acontecido. Então, assim, depois esses policiais foram, inclusive, expulsos da polícia. Mas é isso. Essa solução, ela já foi proposta no Rio de Janeiro há muitos anos. O negócio por que ela não saiu do papel? Quem não se interessa por uma solução que é tecnicamente simples e que ajudaria a acabar aí com esses excessos que a gente está cansado de ver? Todo dia a gente vê um caso desse. Todo dia. Então, dezembro do ano passado, né? Dezembro do ano passado, ou seja, vai fazer um ano que o Ministério Público cobrou a instalação cobrou de novo, né? As instalações das câmeras nas viaturas da PEMERGE. Tipo, e aí? Né? Vamos pensar aqui, por que a instalação dessas câmeras aí não foi uma prioridade da intervenção que chegou no Rio de Janeiro com tanto dinheiro para investir? Por que isso não foi prioritário? Uma solução ali, ó, assertiva. Né? Então, queria só bater nessa tecla aí de as soluções que apresentam resultado, elas não saem do papel. Né? Eu falei antes aí também essa solução em relação à marcação das munições, né, em lotes menores, que facilita a investigação. A gente tem índices de elucidação de homicídios ridículos. É ridículo, sabe? Então, assim, o negócio não quer resolver. Quem não quer resolver e por que não quer resolver? Né? Alguém tá feliz com isso. Vou deixar a bola quicando aí para o Pablo já. Vai lá, Obrigado, Pablo. Cecília. Gente, Rio de Janeiro não é para amadores, né, Pablo? Não é para amadores. Eu vou pensar assim, gente, não é para amadores, Cecília. Mas olha, eu queria pedir desculpa, acho que eu até travei de novo. Eu dei uma travada de novo. Gente, chovendo no Rio de Janeiro é uma tristeza. Cai tudo, não funciona a internet, não tem praia, é horrível. Essa cidade não serve realmente para dias chuvosos. Mas eu até ia citar o exemplo que a Cecília trouxe, né? As câmeras GPS, né? É uma lei que obriga, né, o Estado ter, né, as polícias têm que ter as câmeras, e o GPS eles deram um jeito, né, para que não haja mais câmeras de GPS. Inclusive, durante a intervenção federal, uma das coisas, né, fez foi a aquisição de novas viaturas pela intervenção que não tinham GPS nem câmeras, né, o que era totalmente vedado do ponto de vista legal. Então, sempre há um jeito, né? Eu queria deixar claro, eu tenho feito essa defesa, eu sou uma das pessoas que mais defende tecnologia dentro da segurança pública. Eu acho que tem várias frentes em que a tecnologia seria de suma importância para que a gente possa nos dirigir para uma segurança pública mais inteligente, mais rápida, eficiente. Eu já visitei batalhões em campos dos Goitacazes, em 3 Rios, em que o controle da mancha criminal era feita com alfinetes e mapas numa parede.
né? Eu acho que existe um campo muito vasto para soluções tecnológicas e soluções que a gente já sabe que funcionam, que já estão provadas que funcionam, que custam muitas das vezes muito pouco, mas que elas realmente ficam aí em segundo e terceiro lugar, né? Em detrimento, a gente tem muita incerteza. Reconhecimento facial aqui no Rio de Janeiro, a gente teve a grata oportunidade no ano passado, no encontro do fórum, ter uma mesa sobre reconhecimento facial com o representante da polícia que esteve à frente. E o que eles nos disse foi chocante, né? A polícia do Rio de Janeiro, ela sabidamente, né, utilizou um banco de dados desatualizado para fazer a busca de suspeitos, o que ocasionou que ela estava sem documentos, foi levada para a delegacia, passou horas na delegacia, só conseguiu sair porque a família encontrou ela, levou os documentos, provou que ela não era a pessoa procurada e depois descobrindo que a pessoa procurada, na verdade, já estava presa. Ou seja, existe, e isso vai ficar impune, sabe? Isso é muito grave, né? A gente soube desse caso, mas a gente não sabe de todos os outros casos que podem ter acontecido durante o uso do reconhecimento facial aqui no Rio de Janeiro. Outra coisa que ele nos contou também é que ele, enquanto policial, acha que não, porque a quantidade de falsos positivos é tão grande que atrapalha até o próprio processo de policiamento. Né? Se você parar para pensar e fazer uma analogia, por exemplo, com o despacho de uma ambulância, quando há uma emergência, toda vez que dá um alarme, a gente despacha uma ambulância. No caso do reconhecimento facial, são vários alarmes, a gente vai despachando a ambulância e, na verdade, quando há exatamente emergência, a gente talvez não tenha a ambulância para o local. Então, é muito... O que choca, né, para as pessoas assim, que têm estudado reconhecimento facial é que o contexto internacional já deu mostras muito significativas do quanto que essa tecnologia é ruim até as próprias polícias. Né? A Polícia Metropolitana de Londres já mostrou que 80% dos casos de reconhecimento facial, de matches, né, que a gente chama, eram falsos positivos. Isso atrapalha e desorganiza completamente o policiamento. Então, acho que a gente tem que colocar 2 pés atrás durante a chegada dessas tecnologias que prometem mundos e fundos e que enfim, dizem que vão revolucionar o policiamento, que são muito novas e que a gente não sabe muito, né, sobre seus impactos. O caso das bodycams é um desse, né? Eu acho que o exemplo de São Paulo é um exemplo muito importante, mas existem outros exemplos no país, né, de bodycams que não há tanto né? A gente tem visto, por exemplo, o caso do Ceará, que muito pelo contrário, né, a população e a sociedade civil têm tido muita dificuldade de conseguir acesso a exatamente o controle da atuação policial e alguns casos de letalidade, de violência policial. Então, eu acho que ainda tem um campo muito vasto, a gente tem que discutir muito isso ainda. A gente tem pouco informações, e eu acho que é sempre muito importante, muito relevante que a gente levante essa bola para discutir. Não como, eu não quero ser o arauto negativo do reconhecimento facial, não vou quebrar as máquinas, não quero isso, mas eu quero que a gente coloque no centro do debate e que a gente discuta realmente, né? Vale a pena a gente comprar isso? Vai nos ajudar e vai nos direcionar para a construção de uma sociedade mais justa e mais segura para todos? Eu acho que é por essa frente, enfim. Opiniões e também saber mais sobre esses cenários de aplicação que a gente tem visto no Brasil. Só complementando aqui, o Pablo falou esse negócio de ter visitado batalhões que têm alfinetinhos para as manchas, né? O Rio de Janeiro ele teve 2 CPIs das armas. E, né, a primeira, tempos atrás, anos atrás, era o quê? 2011, eu acho, porque eu sei que a outra foi 2016. E aquela primeira, ela já mostrou que um dos problemas relativos, né, ao sumiço de armas, né? Como que as armas param nas mãos erradas, os problemas identificados, inclusive, foram as empresas privadas de segurança e os paióis das forças policiais. Então, assim, os paióis das forças policiais não são automatizados.
Hoje ainda há batalhão fazendo... Tipo, chega um policial para poder trabalhar, aí ele fala, me dá aí, hoje eu vou fazer uma operação no lugar tal, me dá um fuzil. E esse controle é feito num caderno. Num caderno. Então, assim, a gente fala dessas soluções super mágicas, não, vamos espalhar câmeras pela cidade, mas a gente não tem o mínimo. Não tem como você saber que arma e que munição está na mão de que policial por quanto tempo. Você não consegue acessar essa informação. Então, assim, vamos supor, o comandante-geral precisa dessa informação, ele vai precisar ligar para alguém, alguém vai ter que sair de uma sala e até a outra sala, pegar um caderno, folhear um caderno, ficar procurando o nome de uma pessoa. Então, assim, a gente tem uns atrasos que são inexplicáveis para quem, né, quer, especialmente no Rio de Janeiro, onde a solução é crítica. Então, assim, do ponto de vista lógico, não faz o menor sentido, mas aí eu volto naquela pergunta, né? Alguém está feliz. O negócio é quem? Rio de Janeiro não é fácil, não, realmente, né? Agora, essa questão das armas, Cecília, e da munição que você fala, já era muito complicado antes, só que agora piorou muito, né? O próprio Bolsonaro, ele ordenou que o Exército, algumas portarias que o Exército tinha feito ali para melhorar a rastreabilidade de munição, foi cassada pela autoria do próprio presidente. Agora, mais do que isso, né? Então, tem coisas espantosas, né? Tirou de controle de produtos controlados do Exército aquelas máquinas recarregadoras de munição, né? Então, resultado, as pessoas, os clubes de tiro, as pessoas podem ter uma máquina daquela e pegar e reutilizar as cápsulas. Só para você ter uma ideia, em 2020 foram 24 toneladas de pólvora vendida no Brasil. Só isso aí daria para fazer 49 milhões de munição para armas de 9 milímetros, ou seja, é o caos que nós estamos vivendo, né? Agora, eu acho que essa questão da munição, eu acho que é importante. Agora, a pergunta que você faz, Cecília, também, eu acho que é fundamental, para quem interessa, né? Então, é por isso que, na minha fala, eu estava falando de alguns aspectos que eu acho que podem nos dar alguma esperança, né? Que é exatamente o papel da sociedade civil, né? Se a sociedade civil fica quieta, não pressiona, não se organiza, e junto com não apenas os estudiosos, mas a população local, as comunidades, a academia, a OAB, enfim, todo mundo se organiza para tensionar isso e tentar entender por que as coisas estão acontecendo, como estão acontecendo, realmente é muito difícil. A gente sabe que um problema que nós temos no Brasil é o problema do ciclo repartido de polícia. Então, a gente tem... Alguém estava colocando aqui a pergunta, por que a gente não melhora a investigação? Tem uma briga intestinal ali, né? Só que a polícia militar é a que aparece. A polícia civil é como se fosse fazer uma obra de saneamento, aquela tubulação que não aparece, né? Então, nessa guerra daí, a polícia civil sai no prejuízo. Só que as polícias modernas, elas funcionam na base da investigação e inteligência. Só que quem é que pode resolver isso? É o governador, é a sociedade civil pressionando para que o governo tome decisões sérias, né? Só que aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe, a gente não está no Rio de Janeiro da forma que está à toa, né? A gente vê que é um processo histórico, é um verdadeiro terrorismo, uma depredação que fizeram com o Rio de Janeiro ao longo de muitas décadas aí, né? Obrigada, gente. A gente está chegando ao final do nosso painel. Daqui a pouco a produção aqui já está pegando no meu pé por conta do horário. Só queria ler aqui 2 comentários que chegaram de pessoas que estão nos acompanhando. A Maria Aparecida Casagrande falou que cada vez mais as investigações estão sendo enfraquecidas, né, com tantas aberturas. Eu acho que ela está falando do controle de armas. Interessa quem enfraquecer a investigação criminal. Acho que essa reflexão aqui final foi um pouco sobre isso. E o Jusemir Araújo dos Santos fala: as políticas públicas de segurança nesse país são ineficientes e sem eficácia. Aqui ou acolá alguma personalidade se destaca, mas no geral é pífia. Bom, gente, foi ótimo ouvi-los. Eu acho que a gente poderia passar umas 6 ou 8 horas fazendo esse debate. Espero que no ano que vem esse debate leve mais tempo e seja presencial. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. E queria chamar... A gente está aqui com o Rangel e com o Vitor, da Design de Conversas, e o Vitor vai mostrar para a gente um pouco da facilitação gráfica que ele fez desse debate. Vitor.
Com você. Uau. Vitor, você está no mudo. Olha só, eu estou falando um tempão aqui, desculpa, gente. Não, estava dizendo que esse painel ele vai estar disponível para download na sala daqui do painel, então é só baixar lá para poder ler com mais detalhes, mas só para passar rapidamente aqui, a leitura ela começa aqui pelo Daniel, né, o primeiro momento, a fala do Daniel aqui em azul, depois a gente tem a fala da Cecília, aqui embaixo, e depois do lado direito a fala do Pablo, e aí a gente finaliza aqui em cima, né, com alguns comentários e o debate. Então, esse é o overview aqui do painel que vai estar disponível para download para vocês. Ótimo. Obrigada, Vitor. Ficou incrível, como sempre. Então, todas as salas têm, todos os painéis têm essa facilitação gráfica da Design de Conversas. Então, quem quiser baixar lá na plataforma do encontro, está tudo disponível. A mesa que o Pablo citou do encontro anual do ano passado sobre reconhecimento facial foi um mesão, está disponível no YouTube do Fórum. E é isso, vou encerrar essa mesa e chamá-los para a mesa das 18 horas, que vai ser muito legal também, que vai ser sobre violência de gênero e, enfim, o impacto da violência estatal na violência de gênero. Obrigada e até mais. Eu sou Marcos Veras e quero te convidar para espalhar uma mensagem muito importante que eu e a Uber queremos compartilhar. Preparado? Então vamos lá. Eu quero que você feche os olhos. Agora imagina que você está tranquilamente dentro do seu Uber quando de repente um cirurgião atravessa uma rua correndo com um bisturi na mão. Absurda a cena, né? Mas agora me diz, quando você imaginou esse cirurgião, ele era branco ou negro? Aposto que você imaginou um branco. Eu sei porque eu imaginei, e isso sim é absurdo. E é por isso que eu tô aqui, junto com a Uber, para te explicar por que isso acontece. Calma, não sai daí. Vai dizer que você não tá curioso para saber por que você imaginou um cirurgião branco? Lembra daquele personagem médico bonitão da novela? Ele era o quê? Branco. E o médico dos filmes, das séries, das reportagens? Branco, branco, branco. Essa imagem foi repetida tantas vezes desde que nascemos que quando a gente pensa em médico, advogado, cientista, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa, da pessoa branca. Opa, segura aí, Marcos. Eu sou a Negrali e essa é a minha deixa para entrar na sua mente. Branco visualiza branco, mas já parou para pensar que até mesmo pessoas negras visualizam o cirurgião branco? Mas eu vou ainda mais longe, ou melhor, mais perto, da ficção para a vida real. Levanta a mão comigo. Agora baixe um dedo para cada frase que você concordar. Já fui atendido por pelo menos 3 médicas ou médicos negros. Aquele restaurante chique que vou em ocasiões especiais está sempre cheio de clientes negros. O chefão da empresa em que trabalho é uma pessoa negra. Ainda acha que eu tô exagerando? Exagero é ter que dar mais exemplos de racismo em pleno 2021. Eu e muitas outras pessoas negras temos uma coleção de frases racistas que já escutamos por aí. Por exemplo, e esse carrão aí, hein? É seu mesmo? Nossa. E esse seu cabelo? Posso pegar? Diferentão, né? Exótico. Como que lava? Você não é tão escura assim. Você tá mais pra morena, né? E você tá mais pra racista. Essas atitudes estão tão presentes em nosso dia a dia que muitas vezes reproduzimos sem nem pensar. E quando a gente reproduz esse comportamento, geração após geração, a gente contribui para um ciclo infinito causado pelo racismo estrutural. Sim, eu, você, todo mundo, mesmo que não faça parte da sua realidade, o racismo existe. E nós, pessoas brancas, temos um dever e a responsabilidade de nos posicionar sobre o assunto. Ouça e repare mais nas coisas que acontecem ao seu redor. E lembre-se que nossas atitudes impactam na vida de outras pessoas. Por isso, sempre que presenciar ou vivenciar uma situação de racismo, denuncie. Racismo é crime. Tanto fora quanto dentro da Uber. Para reportar o incidente no app, é só acessar a opção Suas Viagens, clicar na viagem específica e no menu Ajuda, escolher Reportar um problema de segurança e depois Reportar racismo. Repense suas atitudes racistas. Continue a mudança em t.uber.com/racismo. Nascemos de uma mulher forte.
Ela inspira o mundo que queremos construir. De mulheres seguras e donas de si. Determinadas, elas são capazes de iluminar famílias, comunidades. Nosso desafio é eliminar barreiras. Formamos uma teia para apoiar, abraçar, libertar. Para lado a lado, redesenhar sonhos, abrir possibilidades, transformar vidas.